Nesta noite nós vamos refletir em uma porção muito preciosa do Novo Testamento. Convido você a abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 9. O que em toda a cristandade é conhecido como a oração do Senhor. Talvez você conheça como oração do Pai Nosso, ou ainda oração dominical, não porque seja feita no domingo, mas porque vindo do latim significa oração do Senhor. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 9, portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. No ano de 2012 aconteceu algo bem interessante que talvez você se lembre. Na cidade de Borja, na Espanha, na província de Saragoça, há uma igrejinha católica e dentro dessa igreja havia uma pintura que era muito preciosa para os habitantes daquela cidade. O nome da pintura é Et Homo, fazendo uma alusão à expressão latina que significa eis o homem, aquela frase que Pilatos pronunciou quando apresentou o Senhor Jesus antes da crucifixão. Essa pintura fora feita por Elias Garcia Martínez, um pintor muito famoso naquela região, e era, como eu mencionei, uma obra muito querida, havia um valor sentimental para os habitantes daquela cidade. Acontece que com o passar do tempo, aquela pintura do século XIX acabou se desgastando. As intempéries, o calor, o frio, foi desgastando aquela pintura. E evidentemente alguém precisava fazer alguma coisa para restaurá-la, mas ninguém fazia nada. Até que uma senhora chamada Cecília Jiménez, com muita boa vontade no coração, mas sem nenhuma experiência em restauração de pinturas antigas, decidiu tomar uma atitude. Ela tinha alguma experiência com pintura, talvez de tecido, pegou ali algumas tintas, os seus pincéisinhos, e em algum momento em que a igreja estava vazia, ela entrou. E ela fez o melhor que ela pôde. Mas aquela pintura acabou não sendo muito bem restaurada. E foi uma tragédia, porque a tentativa de restauração dela resultou naquilo que no ano de 2012 acabou se tornando um meme. É claro que o meme aqui não é com a pessoa do Senhor Jesus, mas com a besteira que aquela senhora, apesar de muito bem intencionada, acabou cometendo. E aqui nós aprendemos uma lição. A senhora Cecília Jiménez aprendeu uma lição muito importante que todos nós devemos aprender também. Para tudo na vida há um jeito certo de se fazer. Às vezes nós temos muita boa vontade, e a boa vontade conta bastante, mas boa vontade não é tudo. Para tudo na vida há um jeito certo de se fazer. Inclusive um jeito certo de orar. Certa vez, o Senhor Jesus Cristo estava orando no seu momento particular, derramando o seu coração diante do Pai, na sua comunhão mais íntima, até que os seus discípulos se aproximaram e pegaram Jesus no flagra. Que flagra bom esse! Pegaram Jesus no flagrante, orando ao Pai e derramando o coração na presença do Senhor. Os discípulos ouviram as palavras de Jesus e eu não sei o que mais chamou a atenção deles, mas eles ficaram encantados com a maneira pela qual o Senhor Jesus orava.
Talvez as suas palavras, talvez a sua sinceridade, talvez a sua conexão profunda com o Pai. Eu não sei o que chamou mais a atenção daqueles discípulos, mas quando o Senhor Jesus abriu os olhos, a Bíblia diz que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E o Senhor Jesus, com toda boa vontade, atendeu ao pedido dos discípulos. E ele disse, na sequência do texto, a Bíblia diz: então ele os ensinou: quando orardes, dizei. E aí o Senhor Jesus começa a ensinar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, ela está registrada em 2 lugares da Bíblia. Em Lucas capítulo 11, como nós acabamos de mencionar, e em Mateus capítulo 6. A versão, ou o registro, melhor dizendo, que ficou mais conhecido, é o registro de Mateus capítulo 6, que nós acabamos de ler. A oração do Pai Nosso é não apenas uma oração, mas uma das gemas literárias mais extraordinárias e conhecidas da humanidade. Um dos textos mais amados e apreciados do cristianismo. A oração do Pai Nosso foi dada pelo Senhor Jesus não para ser rezada necessariamente, não que essa seja a única oração correta a ser feita, mas quando Cristo forneceu a oração do Pai Nosso, Ele nos proveu um exemplo, que nos servisse de referência, de modelo, de modo que olhando para a oração do Pai Nosso, nós pudéssemos nos inspirar para fazer as nossas próprias orações e tê-la como referência para as nossas próprias preces. A oração do Pai Nosso tem muito a nos ensinar. Se você prestar atenção no texto que você acabou de ler, são 6 petições, 6 pedidos, 6 súplicas, muito bem divididas em 2 blocos. São 2 partes muito bem definidas da oração do Pai Nosso. Como você pode ver aí na tela, o versículo 9 e o versículo 10 falam dos interesses de Deus, ou do reino de Deus. E o versículo 11 até o versículo 13, esses versos falam sobre os nossos interesses. Perceba que na própria estrutura da oração do Pai Nosso, nós já temos uma lição extraordinária. O que vem primeiro, o que deve vir primeiro em nossa vida? Os nossos interesses ou os interesses de Deus? Os interesses do reino de Deus. Evidentemente, os interesses do reino de Deus. A própria estrutura da oração já nos ensina uma lição. E essa lição está em plena harmonia com o que o Senhor Jesus vai dizer um pouquinho mais adiante, lá no versículo 33, quando ele diz: buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Primeiro o reino, e as demais coisas vêm na sequência. Vamos então rapidamente analisar cada uma das frases da oração do Pai Nosso. A primeira frase da oração do Pai Nosso é: Pai Nosso que estás nos céus. Nessa frase muito simples, o Senhor Jesus nos ensina 2 grandes verdades a respeito do Pai, a respeito de Deus. Primeira grande verdade: Deus é nosso Pai. Segunda grande verdade: Deus está nos céus. Nessa simples frase, Jesus mescla 2 coisas muito importantes a respeito da natureza de Deus. Deus é imanente e Deus é transcendente ao mesmo tempo. O que significa isso? São termos teológicos, filosóficos que significam, primeiro, imanente, que Deus está tão pertinho de nós. Ele é o nosso Pai querido, que nós quase podemos ouvir as batidas do seu coração. É um Deus presente, pertinho de nós. Isso é dizer que Deus é imanente, Deus é o nosso Pai querido. Mas ao mesmo tempo o Senhor Jesus nos lembra que Deus está no céu, está distante de nós, porque Ele está muito acima de nós, Ele é muito maior do que nós. Nós somos pequenininhos diante de Deus. Isso é transcendência.
É importante que haja um equilíbrio entre o conceito de imanência e transcendência, porque quando há um desequilíbrio nesse sentido, nós temos sérias consequências para a nossa vida espiritual. Geralmente uma ênfase exagerada no Deus Pai, no Deus imanente, leva ao liberalismo. Se eu acho que Deus é apenas o meu amigão, o meu chapa, o meu camarada, o meu coleguinha, eu acabo perdendo o respeito por Ele. Eu acabo descambando para o liberalismo, mas se por outro lado, eu olho para Deus apenas como aquele governante universal que está no céu, olhando de cima para baixo, e eu sou uma ameba diante dele, eu acabo caindo no legalismo, que é o oposto do liberalismo. Eu acabo servindo a Deus não por amor, mas por medo. Então Jesus, no começo da oração do Pai Nosso, Ele já corrige o nosso foco e nos ensina que Deus é Pai e que Deus está no céu. Olha que coisa linda. A frase seguinte da oração do Pai Nosso diz assim: santificado seja o teu nome. O significado aqui é profundo e nós temos uma gama ampla de acepções aqui, possibilidades, mas uma das coisas que podemos dizer é que isto se trata de um louvor. O Senhor Jesus nos ensina a começar a nossa oração com louvor. Muitas vezes nós nos aproximamos do Senhor afobados com as nossas muitas necessidades e começamos a fazer a nossa lista de pedidos. Senhor, eu estou precisando disso, daquilo outro, ajuda-me a resolver este, aquele problema, aquele outro problema, mas nós nos esquecemos de louvar, glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quando nós começamos a nossa oração com louvor, nós estamos tirando o foco de nós mesmos e colocando naquele que pode resolver os nossos problemas, naquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. É interessante que o mesmo verbo que o Senhor Jesus utiliza aqui, ou pelo menos Mateus ao registrar, quando fala santificado, é o verbo que a versão grega do Antigo Testamento vai utilizar lá no mandamento que fala para santificar o sábado. Assim como o sábado está acima de todos os dias, o nome de Deus está acima de todos os nomes e merece respeito. Os judeus até hoje evitam pronunciar o nome de Deus, Yahvé ou Yehová, alguma coisa nesse sentido, não sabemos exatamente a pronúncia do nome divino, eles evitam em razão da reverência. Interessante que Ellen White diz no livro Mensagens aos Jovens que os anjos cobrem o rosto cada vez que pronunciam o nome do Senhor. E a Bíblia diz que nós, como cristãos, trazemos sobre nós o nome de Deus. Você se lembra daquele texto de 2 Crônicas 7,14 que diz: o meu povo, que o quê? Que se chama pelo meu nome. Você carrega o nome de Deus sobre você. De modo que se você tem uma vida que não reflete o caráter de Deus, você está desonrando o nome do Senhor. Então, quando você pede, santificado seja o teu nome, é muito mais profundo do que você imagina. Na sequência, o Senhor Jesus nos ensina a orar: venha o teu reino. A Bíblia fala sobre duas dimensões do reino de Deus, uma dimensão presente e uma dimensão futura. A dimensão presente é o reino da graça. Você tem lá em Hebreus capítulo 4, verso 16, a menção ao trono da graça. E você tem em Mateus 19, verso 28, a menção ao trono da glória. Nós vivemos no reino da graça. Em breve, o Senhor Jesus Cristo voltará trazendo o reino da glória. Nós vivemos entre esses dois reinos. Enquanto nós aguardamos o reino da glória, nós precisamos nos preparar para ele e preparar outras pessoas para esse reino. Agora olha que coisa interessante, se você não está fazendo nada para se preparar para a vinda do reino de Deus, para antecipar o estabelecimento do reino de Deus, preparando também outras pessoas, conforme diz em Mateus 24, 14, acaba sendo uma hipocrisia você fazer esta parte da oração do Pai Nosso. Misericórdia, pastor, o que eu faço então? Calma,
Então, se você não está fazendo nada para se preparar, nem para preparar outras pessoas, quando chegar essa parte da oração, peça misericórdia ao Senhor. E nessa parte da oração, lembre-se de orar pelos missionários que estão neste momento pregando o Evangelho. Lembre-se de orar para que o reino de Deus se expanda, para que o reino de Deus seja estabelecido. Ore pelas iniciativas evangelísticas da igreja. Este é o momento de você orar para que o reino venha. A próxima frase, ainda dentro daquele bloco que fala sobre os interesses do reino de Deus, diz assim: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Como é que eu conheço a vontade de Deus? Como é que eu sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? Vou dar-lhe 2 dicas. Primeira delas, você conhece a vontade de Deus pela Bíblia. No Salmo 119, verso 105, é dito que lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz para o meu caminho. Mas há algumas questões específicas que talvez não estejam reveladas na Bíblia. Por exemplo, você deve se casar com a Mariazinha ou com a Joaninha, com o Andrezinho ou com o Robson. A Bíblia não fala. Você vai ter que pedir direção ao Espírito Santo. E em Romanos capítulo 8, verso 14, é dito que os que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então nós conhecemos a vontade do Senhor pela sua palavra e também pela direção particular que o Espírito Santo nos dá. Mas é interessante que especificamente no contexto do Sermão da Montanha, que é o contexto em que o Senhor Jesus pronuncia este registro da oração do Pai Nosso, a vontade de Deus é um pouco mais ampla. Se você analisa a vontade de Deus no capítulo 5 e no capítulo 6 de Mateus, até aqui, portanto, você vai ver que a vontade de Deus, neste contexto, é primeiro, que vivamos as bem-aventuranças, segundo, que sejamos o sal e a luz do mundo, terceiro, que vivamos a plenitude da lei, inclusive amando os nossos inimigos. Em quarto lugar, que sejamos sinceros em nossa devoção. E olha só um detalhe bastante interessante nessa frase. O Senhor Jesus diz, Ele pede que a vontade de Deus seja feita na terra como ela é feita no céu. E aí eu pergunto para você, como a vontade de Deus é feita no céu? Como é que os anjos cumprem a vontade de Deus? E a resposta é, sendo totalmente dedicados, reverentes e comprometidos com Deus. Você tem sido totalmente dedicado, reverente e comprometido com Deus? É assim que você vai fazer na terra a vontade de Deus como ela é feita no céu. Agora então chegamos ao segundo bloco, os nossos interesses. Você percebeu que nós percorremos um caminho bastante longo até chegar a essa parte que fala dos nossos interesses? Então, calma, keep calm. Segura, coloca o pé no freio quando você começa a sua oração. Não vai despejando na presença de Deus todas as suas necessidades logo no começo. Primeiro louve a Deus, primeiro interceda pelas outras pessoas, peça que o reino de Deus seja estabelecido, peça que Deus revele a sua vontade para a sua vida. Converse primeiro com Deus, como seu pai, como seu amigo, depois você apresenta a sua lista de desejos, e agora é hora de você fazer isso. E aqui o Senhor Jesus diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O pão representa todas as nossas necessidades mais elementares, as necessidades mais básicas. E quando o Senhor Jesus diz cada dia, alguns estudiosos entendem que ele estava fazendo uma alusão, uma referência ao maná. Você se lembra que lá no Antigo Testamento o maná caía e o povo tinha o direito de colher apenas o suficiente para aquele dia. Se colhessem mais, o que acontecia? O maná estragava. Só havia um dia na semana que podiam colher o dobro. Qual era esse dia? A sexta-feira, para fazer provisão para o sábado. Aqui o Senhor Jesus nos ensina a confiar na providência do Pai, assim como Israel experimentou no Antigo Testamento. E aqui nós temos ainda uma lição bastante sutil. Qual é o pronome que o Senhor Jesus utiliza nessa frase? Ele diz
Pai, aliás, o nosso pão, né? O pão nosso. Isso nos lembra o começo da oração. Ele começou dizendo o quê? Pai nosso. Assim como o Pai é de todos nós, e não apenas seu, muito embora o relacionamento de Deus conosco seja individual, o pão que Deus nos dá também não é apenas meu individualmente. Quando Deus coloca uma bênção na sua mão, Ele espera que você compartilhe essa bênção com outras pessoas. A minha pergunta a você é: você tem compartilhado as bênçãos? E quando você pede alguma coisa ao Senhor, você está consciente de que você terá que compartilhar essa bênção com outras pessoas? Exceto, é claro, se o que você estiver pedindo for um namorado e uma namorada. Nesse caso, Deus não pedirá que você compartilhe com ninguém. A próxima frase da oração do Pai Nosso diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Nós somos devedores para com Deus. Você percebeu aí que o Senhor Jesus não nos ensina a pedir que Deus nos ajude a pagar as nossas dívidas? O que se faz com uma dívida? Dívida se paga. É por isso que você vai para a comportagem e tenta arranjar grana para voltar no semestre seguinte, porque dívida se paga. Mas aqui Jesus Cristo não nos ensina a pedir que Deus nos ajude a pagar, porque nós não podemos pagar. A nossa dívida com Deus é impagável. Ele nos ensina a pedir perdão. E aqui existe uma conexão com uma parábola que o Senhor Jesus vai contar lá na frente, em Mateus capítulo 18, quando ele fala de dois devedores. Havia um rei, um credor, que havia emprestado dinheiro para muita gente, e um homem estava devendo o que seria o equivalente hoje em valores atuais a mais ou menos 6 bilhões de reais. Eu pedi para a inteligência artificial converter aqui para mim. 6 bilhões de reais, mais ou menos. E ele clama, suplica perdão, e aquele rei, com o coração comovido, perdoa aquela dívida de 6 bilhões de reais. Aquele homem sai dali aliviado. Ele vira a esquina e ele encontra um outro homem que lhe devia o equivalente a mais ou menos 10 mil reais. Perto de 6 bilhões, não é nada. E a Bíblia diz que ele pega aquele camarada pelo pescoço, começa a chacoalhar e dizer: quando é que você vai me pagar? E ele chama a polícia para que prendam aquele homem. Isso chegou aos ouvidos do rei. O rei chamou aquele camarada, a quem ele havia perdoado 6 bilhões, e agora diz: já que você não perdoou o seu amigo que lhe devia muito menos, você vai para a prisão até que você pague o último centavo. Com essa parábola, o Senhor Jesus quis dizer que muitas vezes nós nos esquecemos do tamanho da dívida que Deus nos perdoou e não queremos perdoar o nosso irmão que nos deve esse tantinho assim, perto daquilo que nós devíamos para Deus. Pense neste momento, naquela pessoa que te magoou, e lembre-se que a dívida dela para com você é muito menor do que a dívida que Deus perdoou de você. Então perdoe para que você seja perdoado também. O Senhor Jesus Cristo continua no versículo 13 agora dizendo: não nos deixes cair em tentação. É importante lembrar que a vitória sobre a tentação tem sempre dois lados. Tem o lado de Deus, a parte de Deus, e a nossa parte. A parte de Deus é nos livrar. A nossa parte é fugir e resistir. Existem dois exemplos opostos na Bíblia, de pessoas que lidaram com a tentação. Eva dialogou com a tentação, e você sabe onde a história parou. E José fugiu da tentação. Quando se trata de tentação, não adianta você dialogar com ela, você tem que fugir. Não adianta pedir que Deus te livre da tentação se você está ali, pertinho dela. Suponhamos que você tenha sido por 30 anos um ébrio, viciado em álcool, e agora, no retorno para sua casa, você precisa
obrigatoriamente passar na frente de um bar e sentir o cheirinho da cachaça. Mas existe uma alternativa, você pode dar a volta no quarteirão e isso vai te tomar uns 10, 15 minutos a mais, mas você não terá que passar na frente do bar. Qual dessas alternativas você acha que é a mais coerente? Evidentemente a segunda. Deus faz a parte dele, que é nos livrar, mas a nossa parte é fugir, e fugir para os braços dele. E Jesus termina a oração do Pai Nosso com a última petição aqui, dizendo: livra-nos do mal. A palavra grega utilizada aqui é poneros. Essa palavra pode ser traduzida tanto como mal com L, quanto como mal com U. Mal com L, contrário de bem, mal com U, contrário de bom. Alguns estudiosos entendem que Jesus Cristo estava se referindo aqui diretamente a Satanás, como se ele estivesse pedindo: livra-nos de Satanás. Se esse for o caso, perceba que interessante, a oração do Pai Nosso começa falando de quem? De Deus, e termina falando do diabo. Deus está no topo, e o diabo embaixo, que é o seu lugar. O Deus que inicia a oração do Pai Nosso é o mesmo Deus que destruirá Satanás no final da história. E o cumprimento pleno dessa petição ainda está no futuro. Um dia Deus nos livrará completamente do maligno, mas hoje, enquanto isso não acontece, a cada instante Ele é capaz de nos livrar do mal, se nós quisermos. Perceba que a oração do Pai Nosso tem tudo a ver com o grande conflito. Então, na sua oração, peça que Deus te livre do mal. E por fim, nós terminamos com a doxologia: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Talvez você tenha percebido que na sua Bíblia essa parte está entre colchetes. Eu não vou entrar em tecnicidades agora, detalhes técnicos a respeito de crítica textual, grego, essa coisa toda, mas existe uma possibilidade de que essa partezinha da oração não estivesse no original, mas ela, ainda que não estivesse, era muito difundida na liturgia da igreja primitiva. E talvez depois, no processo de cópia e recópia do Novo Testamento, ela tenha sido incluída. Mesmo que ela não fizesse parte da oração original, ela reflete plenamente o espírito da oração do Pai Nosso. E ela possivelmente foi inspirada em outra oração lá do Antigo Testamento, uma oração de Davi, no capítulo 29 de 1 Crônicas. Mas existem algumas ótimas evidências para acreditarmos que essa oração, sim, fazia parte do original e que ao longo do tempo ela acabou sendo retirada, talvez numa tentativa de igualar com a oração de Lucas, a versão de Lucas, que não tem essa partezinha. Por exemplo, uma evidência é que em 2 Timóteo 4,18, nós temos Paulo usando os mesmos termos e na mesma sequência dessa doxologia. Então, muito possivelmente, Paulo conhecia o finalzinho da oração do Pai Nosso e fazia uso dessa doxologia nas suas preces. Mas, enfim, independentemente disso, nós temos aqui o lembrete de que o reino de Deus prevalecerá e outro lembrete de que nós, assim como começamos a nossa oração com louvor, devemos terminá-la com louvor. Vamos recapitular rapidamente. É importante começar as nossas orações louvando ao Senhor. É importante pedir para que o reino de Deus venha, seja estabelecido, enquanto nós fazemos alguma coisa para que isso aconteça. É importante orar para que a vontade de Deus seja feita. É importante orar pelas suas necessidades, o pão de cada dia. É importante perdoar. É importante pedir que Deus te livre da tentação. É importante pedir que Deus te livre do mal. Mas não adianta você orar se você não tiver um ingrediente fundamental chamado fé. Me permita terminar com uma última história. Este homem que você está vendo aí na tela é Charles Blondin. Esse homem que viveu no século XIX foi ninguém menos do que um dos maiores equilibristas de todos os tempos.
ele era um verdadeiro showman do século XIX. Charles Blondin ficou conhecido por atravessar em cima de uma corda bamba, várias e várias vezes, o desfiladeiro do Niágara, que fica na fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá. Ele fazia isso numa altura de 50 metros, numa distância mais ou menos de 340 metros, em cima de uma corda com apenas uns 8 centímetros de diâmetro. Mas ele não apenas fazia isso, que muitos outros tentaram fazer, mas Blondin se tornou famoso pela sua ousadia. Ele fazia essa travessia de diversas formas. Nós temos aqui fotos originais da época. Ele, por exemplo, levou, dizem as testemunhas oculares e as reportagens da época, que ele levava mesas para o meio do caminho. Chegou ao ponto, por exemplo, de sentar enquanto se equilibrava e tomar um vinho tranquilamente. Em outra ocasião, ele teria virado de ponta cabeça enquanto se equilibrava. Aqui está uma gravura da época com várias outras dessas estripulias que Blondin fazia, carregando pesos, dando cambalhota. Existe um relato até de que ele teria levado para o meio do trajeto um pequeno forno, um pequeno fogão, e com toda a frieza do mundo ele teria feito um omelete. Eu, com os 2 pés no chão, já erro o omelete. E aqui está o Blondin com o pequeno fogão dele. Pequeno não, né? Era muito grande. Outra ocasião, ele colocou uma venda, um pano nos olhos, e dessa maneira ele conseguiu se equilibrar. E aqui está uma parte da história que talvez você já tenha ouvido, uma parte que se tornou famosa, até lendária. Dizem que certa vez Blondin atravessou de um lado para o outro ali do desfiladeiro com um carrinho de mão. E ele chegou do outro lado, a multidão estava alvoroçada, entusiasmada, e ele perguntou: quantos de vocês acreditam que eu consigo atravessar de novo esse trajeto com uma pessoa dentro do carrinho? E a multidão animada disse: claro, Blondin, você consegue, você é o máximo, você é o cara. E aí ele fez a pergunta que ele não poderia ter feito: algum voluntário? Ninguém levantou a sua mão. Aquela multidão acreditava em Blondin, mas não confiava nele, porque são coisas diferentes. Geralmente você ouve essa história até este ponto, mas essa história não para por aqui. Alguns meses depois, algum tempo depois, Blondin encontrou um doido que aceitou ir nas costas dele. Não dentro do carrinho, mas nas costas dele, que é pior ainda. E eu pergunto para você, quem era esse camarada que aceitou fazer essa loucura de ir nas costas de Blondin? E a resposta é que aquele era ninguém menos do que o empresário de Blondin. Aquele homem havia visto Blondin fazer aquele mesmo número dezenas e dezenas e dezenas de vezes. Ele havia investido o seu dinheiro várias e várias vezes nas aventuras de Blondin. Ele conhecia Blondin. E na hora de colocar a vida nas mãos dele, ele não pensou 2 vezes. E a lição que nós aprendemos aqui é que para confiar, você precisa conhecer. Não adianta você conhecer a oração do Pai Nosso de cor, mas não conhecer o Deus da oração do Pai Nosso. Mas quando você se relaciona com Ele todos os dias, quando você tem intimidade com o Senhor Deus todos os dias, abrindo seu coração, derramando sua alma diante dEle, você o conhece, você sabe do que Ele é capaz. E se você conhece, você confia. E quando é necessário entregar a vida nas mãos dEle, você não pensa 2 vezes, porque você conhece. Quando você precisa atravessar os desfiladeiros da vida numa corda bamba, você confia,
porque você conhece. Eu queria fazer um apelo a você aqui nesta noite. Você gostaria de viver a oração do Pai Nosso? Você gostaria de renovar a sua vida espiritual, a sua vida de oração, inspirando-se na oração do Pai Nosso e vivendo cada parte dela no seu dia a dia? Quem sabe você possa aproveitar o começo do ano para passar por esse reavivamento espiritual. Quantos gostariam de ir comigo nesta aventura e confiar totalmente no Senhor que governa a nossa vida? Deus seja louvado. Você gostaria de orar comigo?